Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Eu sou o Léo e a história já vai começar. Surpreendida pela chuva, Kátia entrou por acaso na casa de uma vidente e já ia sair, pois nunca acreditou nisso, mas a senhora disse em voz baixa: "Quando chegar em casa, não jogue o lixo fora. Olhe dentro do saco." Ao chegar em casa, Kátia resolveu conferir e no fundo do saco encontrou. Antes de começarmos, escrevam de onde estão nos assistindo. Espero que gostem da história. Kátia estava acostumada a confiar nos números. Os números não enganavam, não se esquivavam, não olhavam nos olhos com expressão inocente quando algo não fechava. Eles ou fechavam ou não. E quando não fechavam, significava que alguém, em algum lugar, havia cometido um erro. E o erro sempre podia ser encontrado. Em 12 anos de trabalho como contadora em uma pequena construtora, Kátia aprendera a identificar inconsistências antes que se tornassem problemas. O diretor costumava brincar que ela tinha olho de auditora e mãos de cirurgiã. Nenhum centavo passava despercebido. Kátia sorria com essas palavras, mas no fundo sabia. Não era questão de talento. Era que, desde criança, ela tinha medo do caos. A mãe a criou sozinha. E cada despesa inesperada, geladeira quebrada, bota rasgada, conserto imprevisto no banheiro, se transformava em uma pequena catástrofe. Kátia cresceu com a sensação de que, se você não controla o dinheiro controla você. Por isso ela contava tudo: as notas do mercado, o consumo de gasolina, o valor da conta de luz pelo medidor. Tinha um caderno onde anotava as compras maiores e uma planilha separada no celular para as menores. Aos 30 e poucos anos, Kátia tinha um histórico de crédito limpo, um salário modesto mas estável, uma kitnet herdada da avó e uma ausência total de ilusões em relação aos homens. Não por amargura ou mágoa, simplesmente a experiência lhe ensinara. Pessoas não são números, com elas tudo é mais complicado. Houve relacionamentos, claro. Aos 25, um longo romance com um colega que terminou quieto e sem dramas quando ele foi trabalhar em outra cidade e parou de ligar. Aos 29, uma breve história com um homem divorciado que, a cada encontro, tinha um novo motivo para pedir dinheiro. Kátia calculou o quanto estava gastando com ele e um dia simplesmente não atendeu ao telefone. Desde então vivia sozinha, ia ao trabalho, visitava a mãe nos fins de semana, às vezes encontrava a amiga Tânia para um café e se dizia que estava bem assim. E de fato acreditava nisso, até Igor aparecer. Eles se conheceram na festa de aniversário de um amigo em comum. Kátia não queria ir. Final de outono, chuva fina lá fora e vento que virava o guarda-chuva do avesso. Tânia a convenceu. A gente fica uma horinha, come um pouco de salada e vai embora. A horinha se estendeu até a meia-noite. Igor estava sentado do outro lado, levemente diagonal em relação à mesa. Baixo, de constituição forte, olhos escuros e uma barba por fazer que lhe caía bem. Não tentava ser o mais engraçado nem interrompia ninguém. Ouvia, inclinando a cabeça levemente para o lado, e vez ou outra dizia algo curto que fazia a mesa inteira rir. Quando Kátia se estendeu para pegar a garrafa de água, ele silenciosamente a empurrou na direção dela. Quando ela saiu para a varanda respirar ar fresco, ele apareceu ao lado dela 1 minuto depois, jogou o próprio casaco nos ombros dela e não disse nada. Ficou parado ao lado dela, olhando para os telhados molhados. Naquela noite trocaram números. De manhã, ele mandou uma mensagem. "Bom dia. Espero que o guarda-chuva tenha sobrevivido até em casa." Kátia sorriu e respondeu. Desde então, escreviam um para o outro todos os dias. Igor trabalhava como gerente em uma empresa que vendia equipamentos de construção. Não era diretor nem chefe, apenas um gerente intermediário com boa oratória e jeito de agradar as pessoas. Ele sabia ser leve. Com ele não era preciso se esforçar, escolher palavras com cuidado, ter medo de dizer algo errado. Ligava à noite e perguntava como tinha sido o dia, e pela voz dava para sentir que ele realmente queria saber. Chegava na casa dela depois do trabalho com um saco da rotisseria e dizia: "Não cozinha, eu trouxe tudo. Senta, descansa." Dizia a gente
antes mesmo que Kátia tivesse se acostumado com isso. A gente é uma equipe, disse ele certa vez, enquanto jantavam na cozinha pequena dela, e cobriu a mão dela com a sua. Tudo vai ser compartilhado entre a gente. Casa, dinheiro, planos. O principal é confiar um no outro. Kátia ouvia e sentia que algo dentro dela, que estivera contraído e na defensiva por muito tempo, estava devagar se soltando. Ela não era ingênua. Via que Igor não era perfeito. Podia esquecer de ligar de volta. Às vezes se atrasava, às vezes se fechava em si mesmo e ficava calado a noite inteira. Mas sempre voltava. A beijava na têmpora, dizia, "Me perdoa, o dia foi pesado." E voltava a ser o Igor de que ela gostara na primeira noite. 8 meses depois, ele propôs casamento. Sem aliança, sem restaurante, sem ajoelhar. Simplesmente numa manhã de sábado, no café da manhã, enquanto Kátia, de camiseta velha e cabelo preso num rabo de cavalo, passava manteiga no pão. "Kátia", disse ele, empurrando a xícara para o lado. "Vamos nos casar, falo sério. Quero que você seja minha esposa." Ela olhou para ele e viu que não estava brincando. Olhos calmos, mãos sobre a mesa, sem nenhum exagero. E pela primeira vez na vida, Kátia tomou uma decisão não com a cabeça, mas com outra coisa. Ela acenou que sim. Registraram o casamento 1 mês depois, no cartório civil do bairro, sem convidados, sem vestido suntuoso. Kátia usou um vestido azul claro comprado na véspera num shopping e brincos de prata que tinham sido da avó. Tânia e o primo de Igor serviram de testemunhas. Depois do cartório, foram a um café, pediram um bolo e uma garrafa de espumante. Igor ergueu a taça e disse, "Por nós, por termos nos encontrado." Kátia tocou a taça na dele e pensou que pela primeira vez na vida não precisava calcular quanto custava a felicidade. Igor mudou para a casa dela. A kitnet ficou apertada, mas aconchegante. Ele trouxe suas coisas, uma caixa de ferramentas, a máquina de café de que tanto se orgulhava e uma poltrona velha da qual se recusou a se separar. Kátia empurrou o guarda-roupa, liberou uma prateleira no banheiro e colocou um segundo gancho para a toalha. Os primeiros meses foram bons. Jantavam juntos. Nos fins de semana iam à feira comprar mantimentos. À noite assistiam a filmes no notebook deitados no sofá. Igor consertou a torneira que pingava havia 3 anos e Kátia o observava da porta da cozinha pensando, "É isso, o que eu estava esperando." No começo, o dinheiro não era problema. Igor recebia seu salário, Kátia, o dela. Dividiam as despesas com comida, contas e gasolina. Tudo parecia justo. Mas aos poucos, imperceptivelmente, como a água que vai corroendo a margem, o equilíbrio começou a se deslocar. Primeiro, Igor pediu ajuda para quitar uma dívida pequena, R$ 20.000 que havia tomado emprestado antes do casamento para consertar o carro. "Atrasaram meu salário, Kátia. Em 1 mês eu devolvo, prometo." Kátia transferiu sem questionamento. 1 mês depois ele não devolveu, mas pediu mais. Para o seguro do carro. Depois para a revisão do carro. Depois para uma contribuição de trabalho que sua empresa supostamente exigia para participar de uma licitação. Kátia, a cada vez, concordava, transferia e anotava no caderno. As quantias não eram catastróficas, mas se acumulavam. Então, surgiu a ideia da reforma. Igor disse que encontrara um empreiteiro excelente, capaz de reformar a cozinha e o banheiro por um valor razoável. Era só dar a entrada. O restante seria pago por etapas. Kátia transferiu a entrada. O empreiteiro sumiu. Igor deu de ombros. "Caloteiro, acontece. Vamos achar outro." Outro não apareceu. Depois surgiu um terceiro empreiteiro, outra entrada, outro atraso. "Os materiais ficaram mais caros, Kátia vai ter que complementar." Kátia complementava. A reforma nunca começou. O papel de parede da cozinha continuava o mesmo. O revestimento do banheiro, o mesmo. A torneira que Igor consertara 6 meses antes voltou a pingar, mas Igor sempre encontrava uma explicação. Calma, lógica, dita num tom que fazia parecer que ele próprio estava mais frustrado do que ninguém. E Kátia acreditava,
porque queria muito acreditar. Porque acreditar na traição significava admitir que errara de novo na escolha de alguém. E isso ela temia mais do que o dinheiro perdido. Nos últimos 3 ou 4 meses, algo mudou. Não de repente, não com um golpe único, mas devagar, como o tempo muda antes de uma chuva prolongada. Igor estava diferente. O celular, que antes ficava sobre a mesa com a tela para cima, agora estava sempre virado para baixo. Quando chegava uma mensagem, ele pegava o telefone e saía para o quarto ou para a varanda. Atendia chamadas no corredor. Kátia ouvia a porta de entrada bater e logo depois uma voz abafada do outro lado da parede. Voltava para casa tarde, às vezes depois das 10 com cheiro de perfume alheio, que ele atribuía a abraços de colegas após um evento da empresa. Quando Kátia perguntava onde estivera, Igor se irritava, não gritava, não, simplesmente respondia seco. No trabalho. Mais alguma coisa? E ia para o banheiro fechando a porta. Kátia anotava tudo isso e registrava internamente, como se fosse um caderno invisível, mas deixava a coluna das conclusões em branco. Porque a conclusão era assustadora demais. Certa noite de quinta-feira, Igor voltou mais tarde que de costume. Kátia já estava na cama, mas não dormia. Ficou deitada no escuro, ouvindo ele tirar os sapatos no corredor, o farfalhar do casaco, os passos até a cozinha, a geladeira abrindo. Ele não entrou no quarto, não disse oi. Simplesmente pegou um copo d'água e se sentou à mesa da cozinha. Kátia se levantou e foi até ele. Ele estava com o rosto curvado sobre o celular, digitando rapidamente. Ao vê-la, meteu o aparelho no bolso imediatamente. "Não está dormindo?" perguntou sem olhar para ela. "Vai deitar, já vou." "Igor", disse Kátia, sentando-se à sua frente. "A gente precisa conversar." "Sobre o quê?" Ele ergueu os olhos, e neles não havia calor nem inquietação, apenas um leve aborrecimento, como o de alguém interrompido em algo importante. "Sobre dinheiro. Sobre o que está acontecendo." Ele suspirou, esfregou o nariz e de repente sorriu, com aquele mesmo sorriso que outrora desfizera a desconfiança dela. "Kátia", disse ele suavemente, "eu sei que ultimamente tenho trabalhado muito e ficado pouco em casa, mas é tudo por nós. Estou preparando uma surpresa." "Que surpresa?" "Um apartamento." Ele se inclinou para mais perto e baixou a voz como se alguém pudesse ouvir. "Encontrei uma ótima opção num empreendimento novo. 2 quartos, bairro bom, parque perto. Com a entrada é nosso, mas precisamos agir rápido antes que o preço suba." Kátia sentiu algo familiar se mexer no peito, esperança misturada com medo. "Quanto?" ele disse a cifra. Kátia piscou. Era mais do que conseguia imaginar. Mais do que tudo o que havia economizado e gasto nos últimos 2 anos. "Igor, a gente não tem esse dinheiro." "Financiamento", disse ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Já verifiquei tudo. Com o seu salário e o seu histórico de crédito, aprovam sem problema. Já acertei quase tudo. Falta só a sua assinatura." Kátia ficou em silêncio. Olhava para as mãos dele, para o jeito como entrelaçou os dedos sobre a mesa, para a borda lascada da mesa da cozinha que nunca reformaram. "É para a gente, Kátia." Ele cobriu a palma dela com a sua e apertou levemente. A mão era quente, familiar. "Você é minha esposa", disse Kátia baixinho. Igor acenou que sim. "Exatamente." "Em quem mais eu posso confiar?" Ela não respondeu de imediato. Levantou-se, pegou um copo d'água, tomou de pé perto da pia, olhando para a janela escura, depois se virou e disse: "Tudo bem. Quando é que a gente vai ao banco?" "Depois de amanhã", respondeu Igor rapidamente. "Às 11. Levantou-se, a abraçou e a beijou no alto da cabeça. "Você não vai se arrepender. Vai ser a nossa casa de verdade." Kátia ficou nos braços dele pensando que, pela primeira vez em muito tempo, Igor estava de novo carinhoso. E ela queria muito que aquele carinho fosse de verdade. No dia seguinte, após o trabalho, Kátia saiu do escritório mais tarde que o habitual. Ficou mais tempo por causa do relatório trimestral. Os números não fechavam numa das planilhas,
e ela gastou 1 hora extra verificando cada linha até encontrar o erro. Uma data de pagamento errada. Bobagem. Mas eram justamente essas bobagens que depois se tornavam problemas. Abotoou o casaco, ajeitou a bolsa no ombro e saiu até o degrau. O céu estava pesado, baixo, da cor do asfalto molhado. O vento trazia umidade de algum lugar, e Kátia pensou que era melhor apressar o passo. 20 minutos a pé em ritmo acelerado. Ela ainda não tinha chegado ao cruzamento quando começou a chuva. Não gradual, não uma garoa. Logo de cara, uma cortina, como se alguém lá em cima tivesse virado um balde. As gotas batiam nos ombros, na bolsa, na cabeça. Guarda-chuva? Não tinha. De manhã havia sol, e ela o deixara no gancho do corredor. Saiu correndo, dobrou no primeiro pátio que encontrou, passou pelo balanço molhado do playground, passou por uma fila de carros estacionados em que a chuva tamborilava, e parou sob a marquise de um velho prédio de 2 andares. Respirava fundo, os cabelos colados à testa, o casaco encharcado. A marquise era estreita e a água chegava de qualquer jeito. Kátia olhou em volta. À direita, uma loja fechada com grade na porta. À esquerda, uma entrada com interfone. E bem à frente, um pouco mais ao fundo, uma porta pequena com uma placa de madeira onde se lia, em letras caprichadas, Vidente. Atendimento diário. Embaixo da placa ardia uma luz amarelada e tênue, projetando um halo sobre o batente molhado. Kátia nunca fora a videntes. Não acreditava em cartas, adivinhações mal-olhado, simpatias, nem em nada do que passavam em programas de televisão, onde mulheres com pulseiras pesadas reviravam os olhos e falavam em vozes que davam vontade de mudar de canal. A mãe tampouco acreditava e sempre dizia: se quer saber o futuro, olha para a carteira. Lá está tudo escrito. Mas a chuva castigava de tal forma que ficar sob a marquise era impossível, e até o café ou a loja mais próxima eram 2 quarteirões de corrida. Kátia empurrou a porta e entrou. Lá dentro havia silêncio. Um silêncio tão completo que o ruído da chuva do lado de fora ficou surdo, distante, como se alguém tivesse abaixado o volume. Uma salinha pequena, uns 12 metros, não mais. As paredes eram revestidas de painéis de madeira escurecidos pelo tempo. Junto à janela havia uma mesa redonda coberta por uma toalha verde escura. Sobre ela, um castiçal com uma vela derretida, uma pilha de livros e um vaso de vidro com flores do campo ressecadas. Num canto, uma cômoda antiga com puxadores de bronze. Em cima, algumas figuras de barro e um relógio de parede que batia forte e cadenciado, como um pulso. Cheirava a ervas secas, algo levemente amargo e ao mesmo tempo quente, como cheira num quartinho de guardar coisas numa casa antiga, onde secavam hortelã e erva cidreira. Sentada à mesa estava uma mulher, nem jovem nem velha, do tipo a quem se pode dar 60, 70 anos ou mesmo 50 e tantos. Cabelos brancos presos num coque firme, rosto sem maquiagem, rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Usava um cardigã de lã escuro com gola alta e uma saia simples. Sem pulseiras, sem anéis, sem quinquilharias. Nada do que Kátia esperava ver. A mulher ergueu os olhos do livro e olhou para Kátia com calma, sem surpresa, como se mulheres encharcadas entrassem ali todas as noites. Boa tarde, disse Kátia, sacudindo as gotas das mangas. Vim só esperar a chuva passar, se não me incomoda. A mulher fez que sim com a cabeça. Senta. Ali tem uma cadeira junto à parede. Kátia sentou na cadeira de madeira com encosto surrado. Gotas escorriam do forro do casaco para o chão, formando uma pequena poça. Ela se sentia constrangida. Pegou o celular, olhou para a tela. Nenhuma mensagem de Igor. Aliás, ultimamente não chegavam mesmo até tarde da noite. Abriu a previsão do tempo. Chuva prevista até às 8. Mais 1h30. Kátia guardou o celular e ficou sentada em silêncio, ouvindo o ritmo do relógio e o barulho da chuva lá fora. A mulher à mesa não lhe dava atenção. Passava as páginas do livro, às vezes sublinhando algo a lápis.
Passaram uns 10 minutos. Kátia já começava a secar, e o constrangimento foi dando lugar a uma estranha tranquilidade. Havia algo naquele cômodo que convidava ao silêncio. Sem nenhuma mística, apenas a quietude, o cheiro das ervas e o compasso do relógio. Kátia pensou que no dia seguinte precisava ir ao banco, que tinha que separar os documentos que fazia tempo não usava, que tinha que verificar se o seguro estava em dia. Pensamentos comuns, pensamentos de contadora. Você não entrou por causa da chuva, disse de repente a mulher. Kátia se sobressaltou, ergueu os olhos. A mulher a observava por cima do livro, atenta, mas sem insistência, sem teatralidade. Como um médico que olha para o paciente que chegou com uma queixa, mas onde dói é em outro lugar. Entrei por causa da chuva, sim, respondeu Kátia. Me molhei, entrei para esperar. Assim que parar, vou embora. A mulher inclinou levemente a cabeça. Tudo bem, disse ela, e voltou a baixar os olhos para o livro. Passou mais um minuto. Kátia se levantou, foi até a janela e olhou lá para fora. A chuva não amainava. Pela vidraça corriam riachos. O pátio virou uma grande poça e a luz do poste tremia na água. Kátia se virou e começou a abotoar o casaco. Obrigada por me deixar entrar. Acho que vou indo. Vou me molhar de qualquer jeito. Já tinha a mão na maçaneta quando a mulher à mesa voltou a falar. A voz era discreta, uniforme, sem entonação, como se não estivesse falando para Kátia, mas simplesmente pronunciando palavras em voz alta. Quando chegar em casa, não jogue o lixo fora. Desate o saco e olhe dentro. Kátia parou com a mão na porta, olhou para trás. A mulher não repetiu. Já estava olhando para o livro novamente, passando o lápis pela página, como se nada tivesse dito. Kátia ficou parada mais um segundo, depois abriu a porta e saiu para a chuva. Lá fora estava frio e molhado, e as palavras da mulher deveriam ter se dissolvido no barulho da água, como se dissolve uma frase aleatória de um transeunte. Mas não se dissolveram. Kátia caminhava pela calçada encharcada, pulando poças, e ouvia dentro de si repetidamente: desate o saco e olhe dentro. Que saco? Para quê? Bobagem. Pura bobagem. Mas a frase ficou pregada na cabeça e não saía, e Kátia, que a vida inteira confiara apenas nos números, não conseguia se livrar dela. Chegou em casa em 20 minutos, completamente encharcada, subiu ao terceiro andar, pegou as chaves e abriu a porta. No apartamento, a luz da cozinha estava acesa. Sobre o encosto da cadeira da cozinha pendurava uma camisa passada, branca com listras finas azuis. Kátia essa camisa conhecia. Igor a usava raramente, só quando ia a algum lugar onde queria parecer bem. Sobre a mesa estavam as chaves do carro e um maço de cigarro semi-vazio, embora Igor tivesse parado de fumar 6 meses antes. Ou melhor, tivesse dito que parou. Do corredor vinha o cheiro do perfume dele, forte e amadeirado, aquele que Kátia lhe dera de aniversário, mas que ele quase não usava, dizendo que era intenso demais para o trabalho. Igor estava de pé perto da porta de entrada, de costas para ela. Estava se curvando e amarrando um grande saco preto de lixo. Apertava o nó rápido, nervosamente, como alguém que quer terminar uma coisa antes que alguém chegue. Ao ouvir Kátia entrar, ele se virou. No rosto apareceu algo, não exatamente susto, mas desagrado, como o de alguém que chegou 3 minutos mais cedo do que ele esperava. Ah, oi, disse ele se endireitando. Vou jogar o lixo fora e entro no banho. A voz era cotidiana, mas a mão com que segurava o saco apertava o nó com força demais. Kátia olhou para o saco, depois para a janela, por onde a chuva batia violenta. Os vidros tremiam nas rajadas e pelo parapeito escorria água. A janela estava entreaberta. Tá chovendo muito, disse Kátia tirando o casaco. Deixa, a gente joga fora depois. Igor parou. Não simplesmente parou. Ficou paralisado, como alguém a quem chamaram pelo nome numa cidade estranha. Durou 1 segundo, talvez menos. Depois ele deu um sorriso de canto. Que mal faz? Lá só tem embrulhos e garrafas vazias. Igor, eu tô encharcada. Kátia pendurou o casaco no gancho
e começou a desatar os sapatos molhados. Você também vai se molhar. Vale a pena por causa do lixo? Ele ficou de pé com o saco na mão e a olhou como alguém resolvendo um problema. Depois olhou para a janela, onde chovia forte, e depositou o saco no chão. Tudo bem, amanhã cedo jogo. Eu mesma jogo mais tarde, disse Kátia com calma. Vai tomar banho, você estava saindo, né? Do banheiro já vinha o barulho da água. Igor deixara a torneira aberta. Ele olhou para o saco, depois para Kátia, depois para o saco novamente. Deu um gesto com a mão, se virou e foi para o banheiro. A porta fechou. A tranca clicou. Kátia ficou sozinha no corredor, molhada, com frio, o coração acelerado como se não estivesse parada no próprio apartamento, mas correndo. Ficou brava consigo mesma pela ansiedade, pelas palavras da mulher estranha naquele salão esquisito que a tinham deixado assim tensa por ter entrado lá de jeito nenhum. Era besteira. Completa besteira. Ela, Kátia, contadora adulta, prestes a completar 35 anos, agachada no corredor com medo de olhar dentro de um saco de lixo porque uma mulher que se dizia vidente mandou ela abrir. Mas as mãos já se moviam em direção ao nó. Kátia se agachou, ficou escutando. Do banheiro vinha o barulho da água, abafado pela porta fechada. Os dedos encontraram o nó. Estava bem apertado e ela precisou forçar, enfiando a ponta da unha na beirada do plástico. O nó cedeu. A abertura do saco se revelou e Kátia começou a separar a camada de cima com cuidado. Por cima havia uma embalagem vazia de salada, aquela da rotisseria que Igor às vezes comprava para o jantar. Ao lado, guardanapos de papel amassados, uma caixinha de café vazia, um cupom fiscal comprido de supermercado. Kátia tirou o cupom e passou os olhos mecanicamente. Pão, leite, queijo, um pacote de macarrão, uma garrafa de vinho tinto. Lista comum, nada de estranho. Ela já quase se sentiu ridícula. Lá estava ela, mulher adulta, sentada no chão do corredor, vasculhando o próprio lixo como louca, porque uma velha desconhecida lhe disse uma frase sem sentido. Kátia já ia amarrar o saco de volta e esquecer essa história, mas a mão tocou algo firme bem no fundo. Não uma embalagem, não um guardanapo. Papel dobrado ao meio, depois de novo, depois amassado e enfiado para baixo, debaixo de todo o resto, como se alguém tivesse querido que aquela folha ficasse tão fundo quanto possível. Kátia a retirou e desdobrou. As mãos ainda estavam levemente úmidas depois da chuva, e o papel amassava sob os dedos. Era uma folha padrão A4, impressa numa impressora comum. No canto superior, o logotipo do banco, o mesmo para o qual iriam amanhã. Formulário de solicitação de crédito. No campo titular aparecia Catarina Andrade Lemos. O nome dela, o sobrenome dela, o valor do financiamento, o mesmo que Igor mencionara na véspera, olhando-a nos olhos. Mas mais abaixo, havia algo que fez o sangue lhe fugir do rosto. No campo, finalidade do crédito, estava escrito: entrada para imóvel. E na linha, objeto da aquisição, o endereço do condomínio e uma observação: contrato em nome de Vieira, A.S. E logo abaixo, a lápis com a letra miúda e apressada de Igor, havia um acréscimo. Após a assinatura, transferência da Kátia direto para a conta A. Kátia releu a linha 3 vezes. As letras se embaralharam, depois voltaram a se definir. Ela baixou a folha sobre o colo e ficou imóvel, olhando para o papel amassado. Do banheiro ainda vinha o barulho da água. O relógio na parede da cozinha marcava o compasso como sempre. O mundo não virou de cabeça para baixo. Apenas uma linha escrita a lápis num rascunho lhe contou sobre o marido mais do que 2 anos de vida em comum. Ela voltou a vasculhar o saco. As mãos não tremiam mais. Debaixo da primeira folha havia uma segunda, uma cópia do pré-contrato de compra de imóvel num empreendimento novo. 2 quartos, 6º andar, 53 metros. No contrato, a compradora se chamava Aline Souza Vieira. Ao lado havia um recibo de uma copiadora, impresso naquele mesmo dia, 3 horas antes.
Kátia imaginou Igor parado no balcão da copiadora, esperando as impressões, dobrando os documentos na bolsa e vindo para casa. A terceira folha era a mais simples. Um cálculo comum de parcelas mensais. Valor, prazo, taxa de juros. E na coluna de renda do titular, o salário de Kátia mês a mês por 5 anos à frente. Como se ela já tivesse concordado. Como se a assinatura dela fosse apenas uma formalidade. O toque final de um esquema planejado até o menor detalhe. Kátia dobrou devagar as 3 folhas. As colocou no chão ao lado, pegou o celular e fotografou cada folha, pela frente e por trás, em close e plano geral. Os dedos trabalhavam calmos, metódicos, como no trabalho quando digitalizava documentos para o arquivo. Depois dobrou cuidadosamente as folhas de volta, as enfiou no fundo do saco, jogou por cima os guardanapos e os cupons e amarrou o nó com a mesma firmeza de antes, 2 voltas. Levantou-se, lavou as mãos na cozinha, pegou um copo d'água e o tomou em pé junto à pia, olhando para a janela escura. A chuva lá fora não amainava. Gotas pesadas batiam no parapeito e a luz do poste no pátio se desfazia num halo turvo. Então foi isso que Igor tinha tanta pressa para jogar o lixo fora. Não porque o saco atrapalhava, não porque se preocupava com a limpeza, mas porque no fundo estava a verdade que ele não tinha conseguido destruir a tempo. Um rascunho que imprimiu, conferiu, percebeu que tinha algum erro ou detalhe a mais e jogou fora, não numa lixeira da rua, não no lixo do corredor, mas no saco doméstico, planejando tirá-lo antes que a esposa chegasse. Mas Kátia chegou mais cedo, e a chuva intensificou. Do banheiro clicou a tranca. Igor saiu para o corredor com os cabelos molhados depois do banho, numa camiseta limpa e calça de moletom. Passou pelo saco de lixo sem olhar. Entrou no quarto. 1 minuto depois saiu com aquela mesma camisa branca de listras finas e uma calça jeans. Colocou o relógio. Passou a mão pelos cabelos. Kátia estava de pé, junto ao fogão, esquentando a sopa do dia anterior, embora não estivesse com vontade de comer. Vou só rapidinho por causa do trabalho, disse Igor, vestindo o casaco no corredor. Não me espera, vai dormir. Tá bom, disse Kátia. Ela não se virou. Não perguntou para onde ele ia, não perguntou com quem. Não perguntou por que trabalho exigia aquela camisa e o perfume de aniversário. Ficou apenas de pé junto ao fogão, mexendo a sopa que não ia comer. A porta de entrada bateu. Os passos na escada foram se apagando. Kátia apagou o fogão e se sentou à mesa da cozinha. Ficou sentada por muito tempo. A sopa esfriou na panela. O celular estava sobre a mesa, e Kátia olhava para a tela de vez em quando, não esperando mensagens, apenas olhando. Depois se levantou, foi ao banheiro, se lavou, trocou de roupa e deitou, sozinha no silêncio que agora soava diferente. Igor voltou depois da meia-noite. Kátia não dormia, mas ficou com os olhos fechados. Ouviu ele descalçar os sapatos devagar, ouviu os passos até a cozinha, a água sendo servida, o silêncio, depois os passos até o quarto. Ele tirou a calça, jogou a camisa sobre a cadeira e deitou ao lado dela. Cheirava a cigarro e a algo adocicado, não a perfume, mas a creme ou loção de outra pessoa. Ele se virou de lado, puxou o cobertor e em menos de 1 minuto passou a respirar de forma regular e profunda. Dormiu na hora como quem não tem nada a temer. Kátia ficou deitada ao lado dele olhando para o teto. No teto, tremiam reflexos do poste lá fora e as sombras dos galhos desenhavam padrões que se moviam com o vento. Ela pensava, não no fato de Igor estar atraindo. Traição doía, mas era previsível. Aquelas ligações no corredor, aquelas chegadas tardias, aquele cheiro de perfume alheio, tudo se encaixava numa imagem que ela não queria ver, mas via. A traição parecia até a menor parte daquela história suja e calculada. O mais aterrorizante era outra coisa. Igor não tinha simplesmente deixado de amá-la. Não tinha simplesmente encontrado outra mulher. Ele fria e metodicamente, passo a passo, estava transformando a confiança dela numa armadilha. Inventou um esquema, achou o imóvel, preparou os documentos,
calculou as parcelas, organizou o financiamento que Kátia assinaria no dia seguinte, pensando que estava comprando o futuro deles, mas na realidade pagando o futuro de outro. Ela estava deitada ao lado do homem que a beijara na têmpora de manhã e dissera: "Você é minha esposa. Em quem mais eu posso confiar?" Enquanto preparava papéis para transferir o dinheiro para a conta de outra mulher, do homem que dissera: "Somos uma equipe", e imprimia um contrato em nome alheio. Do homem que a abraçava na cozinha e acrescentava a lápis no rascunho: "Após a assinatura, transferência da Kátia direto para a conta A." Kátia não chorou. As lágrimas estavam em algum lugar dentro dela, fundo, como água em um poço profundo. Sabia que existiam, mas não conseguia alcançá-las. No lugar das lágrimas havia outra coisa, uma lucidez fria e cristalina, como costuma ser o ar no começo do inverno, quando está transparente e cada detalhe aparece até a menor rachadura. Ela estava deitada e compreendia que na manhã seguinte Igor acordaria, lhe traria café, a beijaria e diria: "Não esquece os documentos. Hoje é um dia importante." E esperaria que ela, como sempre, acenasse que sim, como sempre acreditasse, como sempre assinasse. Mas aquela noite já era outra, e amanhã seria outra também. Kátia se virou de lado, de costas para o marido adormecido. Lá fora a chuva finalmente arrefecia, e as últimas gotas batiam no parapeito raras e cansadas, como se também tivessem esgotado as forças. De manhã, Igor acordou primeiro. Kátia o ouvia se levantar, arrastar os pés até a cozinha, o clique do botão da chaleira. Depois a máquina de café roncou, aquela mesma com que ele tanto se orgulhava, que trouxe no dia da mudança embrulhada num cobertor para não arranhar. Kátia ficou deitada com os olhos fechados e foi ouvindo. Os sons eram conhecidos, domésticos, e por isso ficava ainda mais pesado, porque tudo parecia normal. Uma manhã comum de uma família comum. Igor voltou ao quarto com 2 xícaras, colocou uma na mesinha de cabeceira de Kátia, curvou-se e a beijou na têmpora. Os lábios eram quentes, cheiravam a café e pasta de dente. "Bom dia, Kátia. Levanta, a gente tem que ir às 11. Ela abriu os olhos. Ele estava de pé sobre ela, sorrindo, bem descansado, barbeado, numa camiseta limpa. Nenhuma sombra de preocupação, nenhum grama de dúvida. Um homem que dormiu bem e tem certeza de que o dia vai seguir conforme o planejado. "Obrigada", disse Kátia, sentando na cama e pegando a xícara. "Já levanto." "Não esquece os documentos", ele lembrou já do corredor. Hoje é um dia importante. Kátia tomou um gole de café. Era forte, levemente amargo, exatamente do jeito que ela gostava. Igor lembrava como ela gostava de café. Lembrava e usava isso. Ela se levantou, se lavou, se vestiu, tirou o RG da gaveta da cômoda, colocou na bolsa. Depois, enquanto Igor estava no banheiro, sentou na beira da cama e abriu no celular as fotos tiradas na noite anterior. 3 folhas, o formulário de crédito, o pré-contrato, o cálculo das parcelas e a anotação a lápis. Após a assinatura, transferência da Kátia direto para a conta A. Kátia ficou olhando para a tela por algum tempo. Depois abriu os contatos e procurou o número de Marina Souza. Marina Souza era advogada, não das que se anunciam em faixas ao longo das estradas, mas das que se fica sabendo por indicação. Ela cuidava das questões jurídicas da construtora onde Kátia trabalhava e aparecia no escritório uma vez por mês. Mulher seca, bem posta, perto dos 50, cabelo curto e o hábito de falar baixo, mas de ser ouvida por todos. Kátia cruzava com ela em assuntos de trabalho. Preparava documentos, conferia contas, formalizava atas. Não eram amigas, mas entre elas havia aquele respeito tranquilo que nasce entre pessoas que fazem seu trabalho com cuidado e não desperdiçam o tempo alheio. Kátia digitou uma mensagem. Curta, sem rodeios, como sabia fazer. "Marina, bom dia, desculpe o assunto pessoal. Meu marido me convenceu a fazer um financiamento. Hoje é a assinatura. Encontrei documentos. O dinheiro vai para a conta de outra mulher, mandando as fotos. Preciso de conselho, urgente." Anexou as 3 fotos, enviou e colocou o celular sobre a cama.
Do banheiro vinha o barulho da água, e Igor assobiando baixinho, algo alegre, leve, e Kátia sentiu a garganta apertar, não de mágoa, mas de perceber como era fácil para ele. Como ele vivia sem esforço dentro da própria mentira, como respirava tranquilo, como dormia sereno, como assobiava feliz se preparando para ir ao banco onde a esposa assinaria a própria armadilha financeira. O celular vibrou. Marina respondeu rápido, como se estivesse esperando. 2 palavras. Não assina nada. Logo em seguida, outra mensagem. Vou aparecer. Que horas e onde? Kátia mandou o endereço da agência e o horário. Marina respondeu. Estarei lá. Comporta-se normalmente. Kátia guardou o celular na bolsa, terminou o café e foi para a cozinha. Igor já estava sentado à mesa, comendo um sanduíche com queijo e rolando o feed do celular. Ao ver Kátia, deu uma piscadinha. Pronto, a gente sai em meia hora. Eu só vou esquentar o carro. Pronto, disse Kátia. Ela pegou mais um café e sentou na frente. Ficava olhando para as mãos dele, para o jeito como segurava a xícara, como mordia o pão, como enxugava as migalhas da mesa com a palma. Mãos conhecidas, firmes, com unhas cortadas curtas, as mesmas mãos que a abraçavam. As mesmas que escreveram a lápis a linha sobre a transferência para a conta alheia. Até o banco foram em silêncio. Igor ligou o rádio, achou uma estação com música animada e ficou tamborilando os dedos no volante. Kátia olhava pela janela. Depois do temporal da véspera, a cidade parecia lavada. As poças nas calçadas brilhavam, as árvores estavam molhadas e vivas, e o sol rompeu pelas nuvens irregulares. Um dia bonito para uma traição comum. A agência estava pouco movimentada. Meio do dia útil, terça-feira. No balcão havia uma senhora idosa com um boleto. No sofá do canto, um homem de terno falava ao celular. Igor se dirigiu com confiança ao balcão de informações. Disse o sobrenome. E informou que tinham hora marcada. Foram conduzidos a uma sala separada. Pequena, com 2 cadeiras para clientes, uma mesa e um computador. Na parede, um calendário com vista de praia e um relógio de plástico. A gerente, uma jovem com cabelo arrumado e crachá com o nome Olivia, sorriu e ofereceu água. Igor recusou, mas conversou com desenvoltura e segurança. Como alguém a quem não é novidade sentar em salas de banco, contou que ele e a esposa finalmente decidiram dar um passo importante, que sonhavam há tempos com um apartamento próprio, e que ali estava sua Kátia, humilde, mas decidida, e ele se orgulhava muito dela. Dizendo isso, pôs a mão sobre a mão de Kátia e apertou levemente. A mão era seca e quente. Kátia não tirou a dela. Olivia acenava que sim. Sorria, digitava algo no computador. Depois abriu uma pasta com documentos e começou a dispô-los sobre a mesa. 1, 2, 3. Contrato de crédito. Declaração do tomador. Cronograma de pagamentos. Autorização de tratamento de dados pessoais. Igor empurrou a caneta para mais perto de Kátia e disse baixinho, quase com ternura. Assina aqui embaixo. Kátia pegou a caneta, olhou para a página. Linhas, números, letra miúda. Tudo como sempre. Ela sabia ler esses documentos. No trabalho via dezenas deles todos os dias. Os olhos deslizaram pelas linhas e pararam. Número da conta destinatária da primeira parcela. Kátia não sabia esse número de cor, mas lembrava os 4 primeiros dígitos do rascunho que encontrara na véspera no lixo. Coincidiam. Ela ergueu os olhos e olhou para Igor. Ele esperava, ligeiramente curvado para a frente, com um sorriso leve no rosto. Um sorriso paciente e encorajador, como quem sorri para uma criança que tem medo de pular da borda da piscina. Por que o dinheiro, depois da liberação, vai para a conta de Aline Vieira? Perguntou Kátia. Ela disse isso de forma tranquila, sem elevar a voz. Como se perguntasse por que os totais de uma planilha não fechavam. Uma pergunta de trabalho, uma dúvida sobre um documento. Igor imobilizou. O sorriso permaneceu no rosto, mas os olhos mudaram. Neles passou algo rápido e afiado, como em um animal que farejou perigo. Durou 1 segundo, talvez menos. Depois ele se recostou na cadeira e fez um gesto leve com a mão,
Você entendeu errado, Kátia. É só uma conta operacional. Isso é feito por intermédio de um corretor de confiança. Sai mais barato assim. Conta operacional de uma mulher em nome de quem o apartamento está sendo registrado? Perguntou Kátia com a mesma voz calma. Olivia parou de digitar, levantou os olhos do computador e olhou primeiro para Kátia, depois para Igor. Na sala, fez-se silêncio. Apenas o ar-condicionado zunindo no teto. Igor se inclinou para perto de Kátia. A mão que um minuto antes pousara sobre a dela, agora apertava o braço da cadeira. Kátia, não aqui, ele sibilou quase sem abrir os lábios. Conversamos em casa. Assina. Não, disse Kátia. Quero entender agora. Ela abriu a bolsa, tirou 3 folhas que imprimira de manhã a partir das fotos e as colocou sobre a mesa ao lado dos documentos do banco. O rascunho do formulário de crédito com o nome dela e a anotação sobre a transferência para a conta A. A cópia do pré-contrato do imóvel em nome de Aline Vieira. O cálculo das parcelas com o salário dela distribuído por 5 anos. Não, Igor, eu vasculhei o lixo. Foi lá que você deixou a nossa família. O rosto de Igor mudou num instante. A cor sumiu das bochechas, depois voltou em manchas vermelhas irregulares, como se o tivessem golpeado. Ele olhou para os papéis, depois para Kátia, depois para Olivia, que estava sentada imóvel com a boca entreabrida. Isso está fora de contexto, ele começou, e a voz ficou mais alta, mais aguda. Kátia, você não entendeu. São documentos de trabalho. É outra negociação. Eu simplesmente... Igor. Olivia pronunciou o nome com cuidado, como um médico. Se há alguma divergência com a sua esposa sobre as condições do financiamento, podemos suspender o processo. E nesse momento, a porta da sala se abriu. Na entrada estava Marina, de blazer cinza, com uma pasta de couro nas mãos e aquela expressão que Kátia conhecia das reuniões quando um empreiteiro trazia laudos falsos. Calma, concentrada, completamente impenetrável. Com licença pela intromissão, disse ela, dirigindo-se a Olivia. Represento os interesses de Catarina Andrade Lemos. Aproximou-se da mesa sem esperar convite, sentou na cadeira livre, abriu a pasta e espalhou em leque cópias dos mesmos documentos, mas com marcações, linhas sublinhadas, números de conta circulados, pontos de interrogação nas margens. Marina se virou para Olivia e disse com calma. Formalmente tudo está em ordem, um financiamento pessoal comum, mas estes documentos, ela apontou para os rascunhos, indicam que a tomadora foi induzida a erro. Minha cliente acreditava estar contraindo um financiamento para a compra conjunta de imóvel com o marido. Na prática, os recursos seriam transferidos para um terceiro, que é o único comprador. Se o crédito for formalizado e minha cliente contestar a operação na justiça, e ela vai contestar, o banco terá que explicar por que não tomou providências quando a informação foi apresentada antes da assinatura. Olivia empalideceu. Ela não era responsável pelos esquemas alheios, mas a palavra justiça, numa sala de banco, funcionava como alarme. Ela pegou o telefone interno e chamou o gerente da agência. Igor estava agarrado aos braços da cadeira e tentou rir. Quem é você, afinal? Isso é assunto de família. Marina nem se virou. Sou advogada, e, a julgar por estes papéis, o senhor deveria pensar agora não no apartamento, mas em como vai explicar a origem destes documentos. 5 minutos depois chegou o gerente da agência. Um homem de terno com o rosto cansado, leu os papéis, conversou com Marina e informou que o processo estava suspenso até o esclarecimento das circunstâncias. Kátia ficou sentada em silêncio, com as mãos cruzadas sobre o colo. Ela não sentia triunfo nem alívio, apenas cansaço. Pesado, profundo. Como quem carregou algo muito pesado por muito tempo e finalmente pousou no chão. Os 3 saíram do banco juntos, Kátia, Igor e Marina. Lá fora estava ensolarado. Depois do temporal da véspera, o ar cheirava a terra molhada e folhas frescas. Marina parou na entrada, tirou o celular e disse: Kátia, estou por perto. Liga se precisar de alguma coisa.
Acenou com a cabeça e foi para o carro. Igor estava parado na escada com as mãos nos bolsos do casaco. O rosto estava crispado, as maçãs do rosto tensas, os olhos inquietos. Ficou em silêncio exatamente o tempo necessário para Marina se afastar o suficiente. Depois se virou para Kátia. Você entende o que acaba de fazer? A voz era baixa, mas nela vibrava uma raiva como corda esticada demais. Fez um circo no banco na frente de estranhos. Me humilhou. Fiz uma pergunta, respondeu Kátia, e recebi uma resposta que você não pretendia me dar. Que resposta? Você não entendeu nada. Ele começou a falar mais alto, com gestos. Aline é só uma conhecida. Ela ajuda com a burocracia. O apartamento está no nome dela temporariamente, porque assim é mais vantajoso em termos de imposto. Eu ia te explicar tudo depois da assinatura, para você não se preocupar. Explicar depois da assinatura, repetiu Kátia. Quando o dinheiro já estivesse na conta dela e o financiamento no meu nome. Você está distorcendo tudo. Ele a segurou pelo braço, não com força, mas firme, como quem segura algo que está escapando. Kátia olhou para os dedos dele, depois para o rosto dele e devagar soltou o braço. Não me toca. Ele recuou. A raiva no rosto cedeu lugar a outra coisa. Ele percebeu que o grito não funcionava e mudou de estratégia. Os olhos ficaram mais suaves, os ombros baixaram. A voz caiu quase ao sussurro. Kátia, vamos, por favor. Vamos conversar em casa. Eu explico tudo. Sou culpado por não ter contado antes, mas eu quis o melhor. Para a gente. Para a gente, repetiu Kátia. Apartamento para outra mulher, financiamento para mim. E anotação a lápis. Após a assinatura, transferência da Kátia direto para a conta. É isso que você chama de para a gente? Igor passou a mão pelo rosto. Olha, eu sei como parece, mas não é o que você está pensando. Aline é colega, trabalhamos juntos, é uma relação profissional. O apartamento está no nome dela provisoriamente. Depois muda tudo para a gente. É prática comum. Pergunta para qualquer um que compra imóvel. Vou perguntar para a advogada, disse Kátia. Ela parece ter uma opinião diferente. Igor se calou. Ficou na escada e o vento despenteou o cabelo. Transeuntes os contornavam sem prestar atenção. Quem liga para duas pessoas conversando na frente de um banco no meio do dia? Depois ele fez uma última tentativa. Deu um passo em direção a ela, segurou pelos ombros, olhou nos olhos com aquele olhar com que Kátia outrora se derretera. Kátia, eu te amo. Pode ser que eu seja um idiota. Pode ser que eu tenha feito tudo errado. Mas eu queria uma casa para a gente. Uma casa de verdade. Você acredita em mim? Kátia o olhou. Os olhos escuros dele, a barba por fazer que lhe caía bem, as mãos que apertavam os ombros dela, e via o mesmo rosto de que se apaixonara 2 anos antes, naquela festa de aniversário. Mas agora via também o rascunho com a anotação a lápis, o contrato em nome alheio, o cálculo das parcelas com o salário dela por 5 anos à frente. Você queria que eu pagasse pela sua vida nova, ela disse baixinho. Não há mais nada a lhe explicar. Ela se virou e caminhou pela calçada. Igor a chamou, mas ela não olhou para trás. Ele não correu atrás. Ficou parado na escada do banco olhando para as costas dela. E provavelmente pela primeira vez, compreendia que aquela mulher ele não controlava mais. À noite, Marina foi até a casa de Kátia. Igor não estava. Depois do banco, tinha ido embora e não ligara. Marina sentou à mesa da cozinha, tomou chá na xícara de Kátia, com a borda lascada, e distribuiu metodicamente os papéis. Ela já tinha feito algumas consultas, contatado o banco e obtido informação preliminar. O quadro é o seguinte, disse ela, alisando uma folha sobre a mesa. Nos últimos 4 meses, chegaram transferências para uma conta separada, sobre a qual você não sabia. Parte delas é aquele dinheiro que você transferia para a reforma. As quantias eram pequenas, de 15 a 30 mil reais, mas no total somou bastante. Kátia estava de pé junto à janela e ouvia. Lá fora estava escurecendo, os postes acendiam um a um
e a luz dele se espalhava sobre o asfalto molhado como manchas amarelas. Por intermédio de um corretor conhecido, ele preparou o pré-contrato. A compradora no documento é Aline Souza Vieira, a colega dele. Pelo que se pode apurar, e você pode requerer na justiça se o caso chegar lá, eles estão juntos faz tempo. Marina falava com calma, sem emoção, como alguém que expõe fatos. O esquema era simples: convencer você a assinar o financiamento, transferir a entrada para a conta da Aline, registrar o apartamento no nome dela, depois o divórcio. O financiamento fica com você, o apartamento fica com ela. E Igor se muda para o apartamento novo com a nova mulher. Formalmente, ele não aparece em lugar nenhum, nem no crédito, nem no contrato. Kátia ficou em silêncio. Ela já sabia tudo aquilo. Havia compreendido na noite anterior, sentada no chão do corredor com o saco de lixo. Mas ouvir em voz alta, organizado em frases equilibradas, confirmado por documentos, era diferente. Era definitivo. Marina juntou os papéis de volta à pasta. Kátia, você tem as fotos, as cópias dos documentos, os rastros bancários. É suficiente para entrar com um processo se decidir. A operação foi suspensa. O financiamento não foi formalizado. O dinheiro que ele desviou dá para tentar recuperar. Não tudo, mas parte. Vou ajudar. Kátia acenou que sim. Obrigada, disse ela baixinho. Marina a observou por um longo momento, depois se levantou. Liga a qualquer hora e troca a fechadura. Hoje. Quando a porta se fechou atrás de Marina, Kátia ficou sentada na cozinha mais um tempo. Depois se levantou e começou a juntar as coisas de Igor. Não de raiva, simplesmente não conseguia mais ver o casaco dele no gancho, a gilete na prateleira do banheiro, a xícara dele no escorredor. Dobrava tudo em uma grande mala esportiva que ele deixara no armário. Do bolso interno do casaco de inverno, aquele que ele não colocava desde o início da primavera, caiu uma folha dobrada em 4. Kátia a apanhou do chão, desdobrou, e as mãos tremeram. Era o rascunho de uma petição de divórcio, preenchida à mão com a letra de Igor, grande, apressada, com aquele rabisco característico, sem data. No campo motivo da dissolução do casamento, estava escrito: diferenças irreconciliáveis. Pelas marcas de amasso e dobra, o papel estava naquele bolso faz tempo, talvez 1 mês, talvez 2. Ele não planejava simplesmente partir. Planejava partir de forma vantajosa para si, limpo, sem deixar rastros, sem responsabilidade jurídica. Deixá-la com o financiamento, com a sensação de que fora ela a culpada, com documentos onde só a assinatura dela constava, e ir embora para o apartamento novo com a mulher nova e com o dinheiro que Kátia havia ganho. Igor não desistiu de imediato. Nos primeiros dias mandou mensagens, longas, confusas, onde pedidos de desculpa se misturavam com acusações. Ora se arrependia de não ter explicado direito, ora ficava bravo com Kátia por ter lavado a roupa suja em público na frente de estranhos. Ora a chamava de melhor mulher da sua vida, ora de ingrata. As mensagens chegavam tarde da noite, às vezes depois da meia-noite, e Kátia as lia deitada na cama, no silêncio do apartamento que agora estava estranhamente espaçoso. Ela não respondia. Não porque não quisesse. Às vezes os dedos por conta própria iam em direção ao teclado, especialmente quando ele escrevia algo suave e lamentoso, quando transpunham as linhas aquele Igor que certa vez empurrara a garrafa d'água para ela e jogara o casaco nos ombros dela na varanda. Mas Kátia cada vez abria a foto do rascunho, olhava a linha a lápis depois do campo de assinatura, transferência da Kátia direto para a conta A, e guardava o celular. Depois ele passou a esperá-la no trabalho. Ficava na escada encostado no carro, fumando, sem esconder que nunca parara. Numa das vezes se aproximou, segurou pelo cotovelo e disse: 5 minutos. Me ouve, eu explico tudo. Kátia o olhou e viu o rosto mal barbeado, o casaco amassado, os olhos vermelhos, e nenhum sinal de remorso. Apenas o aborrecimento de alguém cujo plano não deu certo. Não tenho nada a ouvir, Igor, ela disse, e passou direto. Uma semana depois ele apareceu com flores.
Estava no patamar com um buquê de gérberas brancas que Kátia um dia gostara, e no rosto havia aquela expressão de quem ensaiou o discurso na frente do espelho. Kátia, eu entrei em pânico diante da responsabilidade. Me enrolei. Estava com medo de que a gente não conseguisse bancar o apartamento juntos e cometi erros. Mas vou resolver tudo. Me dá uma chance. Kátia pegou o buquê. Não queria conversar no corredor diante dos vizinhos. Colocou as flores num pote na cozinha. Um vaso nunca tinham comprado. Olhou para Igor, que se sentara em seu lugar habitual à mesa da cozinha e a encarava com a expressão de um cachorro apanhado. E pela primeira vez, o viu de verdade. Não o homem por quem se apaixonara, não aquele que trazia café e dizia somos uma equipe, mas um homem fraco, manhoso, mesquinho, habituado a viver à custa da confiança alheia que não sabia construir, só tirar, que chamava de amor aquilo que era hábito e conveniência. Vai embora, Igor, e deixa as chaves. A fechadura eu já troquei, então essas não vão te servir de nada. Ele foi. A porta fechou com suavidade, e Kátia ficou no corredor ouvindo os passos dele na escada, esperando sentir alívio, mas sentiu apenas vazio. Grande, oco, como uma sala da qual retiraram os móveis. O processo durou 2 meses. Marina conduziu o caso com firmeza e método, sem emoções supérfluas. Documentos, extratos, depoimentos, tudo foi reunido e encadernado. Igor comparecia às audiências com um advogado que mal conhecia o caso e tentava parecer parte prejudicada, mas a juíza, uma senhora de rosto cansado, o olhava por cima dos óculos sem nenhuma compaixão. Kátia conseguiu recuperar parte do dinheiro. Não tudo, mas uma quantia considerável. O financiamento não foi formalizado. A negociação do imóvel desmoronou de vez. O corretor que ajudou Igor sumiu assim que percebeu que o caso poderia ser investigado a sério. Aline Vieira também desapareceu rápido e sem deixar rastro. Sem o apartamento e sem o dinheiro, Igor não lhe servia de mais nada, como uma mobília entregue no endereço errado. E então, a história chegou ao trabalho dele. Algum conhecido em comum comentou, ou um colega viu algo nas redes sociais, ou o próprio Igor disse algo que não devia. Kátia não sabia e não queria saber. A direção da empresa não quis manter um funcionário que tentara envolver a própria esposa em uma fraude financeira. Ele foi demitido discretamente, sem escândalo, mas a porta fechou fundo. Kátia não ficou aliviada. Estava com dor. Às vezes, nas noites em que ficava sozinha na cozinha ouvindo o ritmo do relógio na parede, a dor subia de dentro, quente e pesada, e Kátia simplesmente ficava com ela sem tentar afastá-la. Porque aquela dor era honesta, ela doía pelo que foi real, pelos 2 anos de vida, pelas esperanças, pela manhã em que Igor disse, vamos nos casar, e ela acreditou. Mas junto com a dor, vinha outra coisa. Uma tranquilidade silenciosa e fresca, parecida com o ar depois de uma chuva longa. Ela não acordava mais ao lado de um homem que a beijava de manhã e à noite fazia planos com outra. Não ficava mais ouvindo passos no corredor. Não examinava mais o celular dele. Não se convencia mais de que tudo estava bem. Não tinha mais medo de fazer perguntas. Passou 1 mês, talvez um pouco mais. Kátia parou de contar. Num sábado, ela saía do mercado com uma sacola e dobrou naquele mesmo beco. Não de propósito, simplesmente assim aconteceu. Os pés foram por conta própria pelo caminho de sempre, e parou de repente. A porta pequena com a placa de madeira vidente estava no lugar. A luz tênue queimava, embora o dia estivesse claro e seco. Kátia ficou parada, trocou a sacola de mão, depois empurrou a porta. Por dentro, nada havia mudado. Os mesmos painéis de madeira, a mesma mesa redonda com a toalha verde, o mesmo cheiro de ervas secas. O relógio na parede marcava seu compasso de sempre. A senhora estava sentada à mesa, escrevendo em um caderno grosso. Ergueu os olhos, olhou para Kátia sem surpresa, exatamente como naquela noite de chuva. Boa tarde, disse Kátia, parando no limiar. A senhora se lembra de mim?
Entrei para esperar a chuva passar. A senhora me disse sobre o lixo. A mulher inclinou levemente a cabeça. Lembro. Kátia ficou em silêncio. Depois perguntou o que queria perguntar desde aquela noite. Como a senhora sabia? A mulher não respondeu de imediato. Fechou o caderno, pousou a caneta sobre a mesa e olhou para Kátia com aquele olhar que é impossível de fingir. Fundo, atento, sem uma única gota de postura. Depois disse: às vezes a pessoa carrega a própria desgraça nas mãos. Basta ver com que pressa ela quer se livrar dela. Kátia ficou parada na porta do pequeno salão, tentando entender. Talvez aquela mulher realmente visse algo inacessível aos outros, ou talvez simplesmente tivesse notado Igor antes, quando ele, naquele dia, passara pela copiadora ao lado e rasgava nervosamente os papéis avulsos na saída. Misticismo ou perspicácia? Kátia nunca chegou a uma conclusão. Mas isso já não importava. O que importava era outra coisa. Naquela noite encharcada, cansada e angustiada, ela pela primeira vez não fez o que era conveniente para o marido. Não jogou fora o lixo, não ficou calada, não desviou o olhar, não assinou. E foi exatamente isso que salvou tudo: o dinheiro, a dignidade, o futuro. Kátia agradeceu à mulher, saiu para a rua e caminhou para casa. A sacola pesava na mão. O sol aquecia as costas e à frente havia um sábado comum, sem mentiras, sem medo, sem esquemas alheios. Simplesmente a vida, a dela. Às vezes a traição não chega com um escândalo sonoro e pratos voando. Às vezes ela repousa quieta no fundo de um saco preto entre guardanapos e cupons fiscais, esperando ser simplesmente levada junto com o lixo. Mas Kátia já não era a mulher que fechava os olhos em nome da paz. Tinha se tornado a mulher que um dia desatou um saco e, finalmente, enxergou a verdade. Obrigado por ter acompanhado a história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Desculpem os erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostou, inscrevam-se no canal.